Olá, mais uma vez. Mais uma tentativa, tá, galera? Se eu não conseguir dessa vez, já conversei com eles, a gente vai estar encerrando. Vamos tentar em outro canal, né? Mas eu vou tentar pela última vez, tá bom? Tô novamente mandando um convite pra ele. Eu não sei o que tá acontecendo com o Facebook hoje, que não está indo, que não consigo. Ele manda pra mim, eu entro como espectadora e ele entra como espectador. Hoje a gente não tá conseguindo nos conectar. Mandei pra ele novamente. Wesley, você tá aparecendo aqui pra mim. Oi, Ai, até que fim. finalmente, deixa eu organizar aqui. Meu Deus, Ai, que isso, gente. Deide? No último momento, como é que fala? Que o jogo de futebol fala assim? Como é que é o É, jogo de no, futebol? no, nos 50 do segundo tempo. Energia positiva. Positiva, só organizar aqui. Só um minutinho, Organizou? Deide. Só um Então, deixa eu minutinho. dar uma boa tarde. Enquanto você está se organizando, deixa eu dar uma boa tarde agora definitivo para a galera aí, do Viseu. O pessoal que está aí acompanhando a gente hoje. Pessoal, essa é uma iniciativa minha que vem como ênfase da voz para a comunidade. Que é isso? É trazer a comunidade mais próxima da sociedade, trazer discussões mais atuantes, e eu acredito que é extremamente necessário trazer essas discussões para os dias de hoje. Lembrando, Wesley, que essa live eu preciso, e também é necessário falar, devido também às questões atuantes hoje, né? Que hoje vem se perpassando nos dias atuais, que é a questão da educação, né? Que é muito ponderante, é necessário, não existe Brasil, não existe mundo sem educação, né? E principalmente nos dias atuais. E aí eu quero saber de você, tá? O que você tem a me dizer sobre a atual educação hoje, nesse mundo, nessa atual educação que está contemplando hoje, né? Que passa a interfase contemporânea nossos dias atuais. Primeiramente, boa noite, Deide. É um Boa prazer muito noite. grande estar aqui. A gente se conhece há tantos anos, né? Praticamente É, foi desde a vizinho, né? adolescência, né? Tanto tempo. Uhum. E hoje, ver você também, uma mulher que se conhece, que se compreende, se coloca a serviço da comunidade, desde a sua profissão, né? Você pedagoga e você atuante nos movimentos sociais e especificamente no movimento negro. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. Muito obrigado por compartilhar desse espaço. A educação, Eu ela que fico nunca muito feliz. foi, obrigado. A educação, ela nunca foi necessariamente uma prioridade no Brasil. Desde a época do Brasil colônia, né? Desde a época das capitanias hereditárias, cada capitania deveria gerenciar ali o seu sistema. E ainda assim, na época da capitania, o pessoal estava mais preocupado, na verdade, em explorar, né? Em fazer o extrativismo. À medida que a educação foi avançando no país, no decorrer dos séculos, ela sempre objetivou privilegiar as classes dominantes, privilegiar aqueles que detinham o poder, que tinham dinheiro. E ainda assim, por exemplo, nas universidades, e a gente, né, quando lê os livros da literatura brasileira, é muito comum a gente ver na história, né, o filho do doutor, digamos assim, o filho do juiz, ou o filho do político, eles saírem do Brasil para estudar na Europa. Eles saíam daqui e iam fazer a universidade em Paris.
Bom, com isso, quando a educação efetivamente foi institucionalizada e digamos que houve um avanço muito grande em relação à educação, principalmente a partir da Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, a partir desse momento, universalizou-se a educação a fim de que ela se tornasse um direito de todos, para todos. Porém, assegurar o direito da educação para todos não é necessariamente efetivar a educação para todos. Então, grandes são os desafios em todos os níveis. A gente tem a educação brasileira dividida em educação básica e ensino superior. E desde a educação básica, a gente já começa, né, um problema grande, que é o problema da falta de creches públicas para que as mulheres, elas que têm esse problema, esse grande desafio da dupla jornada, muitas vezes até tripla jornada, né? Muitas mulheres precisam trabalhar em 2, 3 lugares simultaneamente e ainda assim, ainda muitas vezes cuidar dos filhos. Então, à medida que elas têm a segurança de que os filhos estariam sendo bem cuidados, que os filhos estariam recebendo ali uma socialização, um processo de educação adequado para a sua idade, para as suas necessidades, a partir desse momento elas poderiam trabalhar com mais tranquilidade. E à medida em que o nível de educação, em que a gente avança nos níveis de educação, aqui, a Eliane está comentando que só está aparecendo aqui metade do seu rosto. Não está Eu aparecendo nem o vi a seu minha olho. mãe. É minha mãe. Eu falei, deixa se tá tudo certinho pra mim. Tô aparecendo aí? Só está aparecendo a boca, o rosto não. Aí, agora está começando a aparecer o rosto. Isso. Aí, Melhorou? assim, melhorou, melhorou. Aí, o que que acontece? A gente tem o grande desafio, especialmente, que é assegurar uma formação básica, uma educação básica de qualidade para as pessoas. E aqui é muito interessante, né? A maior parte dos alunos da educação básica estão na rede pública, né? Então, quando a gente chega no ensino superior, a maior parte dos alunos do ensino superior estão nas faculdades privadas, mais ou menos 75%, né? Então, a gente tem esse desafio de tornar essa educação, tirar a educação dos moldes do século XIX e transformar a educação brasileira em algo que prepare para o século XXI. A educação do século XIX é aquela educação que eu, você, que todas as pessoas ao nosso redor tiveram, que é uma educação que faz com que a pessoa consiga memorizar, memorizar uma dada informação e depois de memorizar essa informação, aplicá-la, que é bem derivado do que a gente percebe digamos assim, a partir da Revolução Industrial com o chão de fábrica, né? Então a gente vê todo mundo na sala, perfilado, com os horários definidos, todo mundo fardado, simulando o ambiente de fábrica. Isso é meio que um resquício da Revolução Industrial. E nós temos, dessa forma, essa preparação para uma educação que mecaniza as pessoas, que faz com que elas apenas deem respostas curtas e rápidas, quando, na verdade, a gente precisa de uma educação que liberte as pessoas. Libertar no sentido de que elas próprias possam definir Pensa. qual o seu caminho, serem autônomas, serem senhoras de si, para dizer, não, a minha vida eu quero seguir dessa forma, eu quero seguir dessa forma, eu tenho acesso a todas as informações e a minha opção de vida é essa. Isso é emancipar o ser humano. E ele conseguir compreender, essa pessoa conseguir compreender que ela pode ser mais, vir a ser mais do que ela é nesse momento. Então, o grande desafio é esse, para a educação.
É você sair dessa concepção bancária, como diria o Paulo Freire, né? Sair dessa concepção bancária das gavetinhas, onde cada informação é colocada numa gavetinha, a equação, colocar o conteúdo de equação, aí a pessoa coloca na gavetinha mental dela da matemática. Ali a gramática ela coloca na gavetinha do português. E assim a gente vai recebendo as coisas isoladamente e vai arquivando essas coisas isoladamente e não faz com que elas conversem entre si. E aí a gente fica muito, digamos, alienado de como uma área do conhecimento pode dialogar com a outra área. Então, nessa perspectiva desse nosso século XXI, onde a gente tem a Revolução Industrial 4.0, né, uma mecanização absurda que tende a acabar com vários postos de trabalho, principalmente esses trabalhos repetitivos que podem ser substituídos por robôs, por atividades mecanizadas, é necessário que a gente prepare os nossos alunos para serem pessoas criativas, que é o que vai ser mais importante no futuro. Tornarem-se pessoas criativas, tornarem-se pessoas que conseguem dirimir e resolver problemas interpessoais, consigam trabalhar em grupo. Eu acho que nesse momento, é o nosso maior desafio. E esse desafio surge principalmente através da educação básica. E no ensino superior, né? Você também se formou numa universidade pública. Você sabe que, embora a gente não seja as mil maravilhas, né? Mas ainda assim, na universidade pública, você tem acesso a coisas que talvez você não teria se você não tivesse ocupado aquele espaço. Então, você tem acesso de repente, conhecer outras regiões do país, você tem acesso a conhecer outras regiões, outros povos do seu estado, conhecer outras pessoas, outras perspectivas profissionais. Você tem, dentro da universidade, a própria cultura, né? As questões culturais que são abordadas. Então, é muito relevante, é muito importante que a gente possa fazer com que as nossas crianças, em especial as crianças que estão socialmente mais vulneráveis, consigam atingir a educação, né? Ter a sua formação básica, íntegra, e também evoluir e ascender no ensino superior. Afinal, o que a gente percebe é que a forma mais sólida de ascensão social ela se dá através da educação. Isso mesmo, Wesley. E para contribuir com sua fala, diante da realidade, né, sobre a questão da pandemia hoje, e vivemos num mundo, em uma atual situação que muitos, só o índice aqui, vou ler para você, que 77,6% da população brasileira, né, são pessoas negras, né? E vamos dizer assim, muitos deles, e assim como toda a comunidade, né, estão fora das escolas. Então, assim, eu vejo muito essas questões, assim, da questão, principalmente das crianças negras periféricas, né, que estão dentro das periferias, vamos dizer assim, melhorar mais o discurso, e as dificuldades que essas crianças têm em acessar a educação. Porque, no meu ponto de vista, cria-se uma desigualdade muito grande, né? Voltando ao assunto para as crianças, né? Cria-se uma desigualdade muito grande pelo acesso à educação. Nem todos têm um acesso à educação, que hoje, atualmente, é através das redes sociais, né? E o que você tem a dizer em relação a isso? Bom, essa questão é uma questão estruturante do nosso país, estrutural, na verdade. Se a gente for cruzar os dados, né, David, a gente tem uma Uhum, população que, de acordo com o IBGE, está lá classificada como preta ou parda, a população negra, né? É a maioria no uhum, país, mas a gente percebe também outros índices, como o trabalho, digamos assim, de carteira assinada, ele está cada vez diminuindo mais, a informalidade está cada vez aumentando mais, e assim a pessoa, os pais, né, as mães, elas perdem direito, e elas perdem, inclusive, o direito de passarem um final de semana com os filhos.
Elas perdem o direito de estar acompanhando o crescimento dos filhos, porque especialmente nas atividades informais, se você não for para a rua, você não vai conseguir vender, não vai trazer renda para sua casa. Se você adoecer, não vai conseguir trazer renda para casa. Então, Uhum. essa questão de como se dá a dinâmica econômica doméstica, né? A dinâmica econômica do lar, ela acaba influenciando, inclusive, a, a, a possibilidade dos pais terem mais tranquilidade com o ensino dos alunos, com acompanhar esses alunos. E muitas vezes esses pais dessas crianças, elas em si já não tiveram tanto apoio dos pais, que não tiveram dos avós, que é todo um histórico que vem atrelado, né, especialmente na população negra, aos nossos 350 anos aqui de escravidão. Não é verdade? São Sim, mais do que 3 séculos, e essa forma de pensar como uma população deveria ser considerada como uma subespécie, com pessoas que não são pessoas, na verdade, que não tinham alma e que por isso poderiam ser exploradas, reflete inclusive em como a gente oferece lugar, oferece possibilidades para as pessoas. A gente percebe que a população negra, embora seja a maioria, torna-se minoria sociológica porque não tem acesso, né, à escola com a qualidade que a população que tem mais condições financeiras consegue ter, e não consegue ter acesso aos bens de consumo, né? A gente vê agora nesse período da pandemia, a gente assiste, né? Aquela propaganda do Enem, todo mundo lá com o celular de R$ 3.000, um notebook de R$ 4.000. Mas nessa época que as escolas estão fechadas, que condição material tem uma família onde cada membro da família, se você tirar ali 4 pessoas na casa, né, digamos, 2 pais, 2 crianças, a renda média ali ficar em torno de R$ 413, porque essa é a realidade do país. Vamos dizer que o Brasil tenha 210 milhões de pessoas. 104 milhões de pessoas sobrevivem com a renda de R$ 413 por mês, né? Então, todas essas questões elas acabam convergindo, né, para que os próprios pais não tenham condições especificamente de assegurarem uma materialidade, uma educação, materializarem uma educação de qualidade para os seus filhos. sim, com certeza. E o que mais me preocupa, Wesley, é saber que as nossas crianças, né, tem algumas crianças que conseguem, né, através de questões financeiras, questão do pai, a mãe, através dessa pandemia, mesmo com tamanha dificuldade, né, que muitos devido a questões, a consequência da pandemia, perderam seus empregos, ficaram desempregados e tudo mais. Algumas crianças ainda conseguem ter acesso à educação através da rede social, acesso social, mas muitas não conseguem. Então, assim, é uma questão de desigualdade social que abrange muito no nosso país, né? E isso me incomoda muito. Quando o Brasil, desde há muito tempo, é um país desigual, em que os nossos sofrem muito em relação a isso, porque a educação, ela está para todos, mas dá a entender que não é para todos. Porque quando se vê um acesso, e a pandemia veio isso, porque nem todos têm acesso à educação, É principalmente o verdade. pessoal da rede pública. Principalmente o pessoal da rede pública, né? Que infelizmente, eu vi uma reportagem recente de uma criança, tinha uma aluna, né, da rede, uma aluna que ela andava vários quilômetros até conseguir um sinal para poder conseguir uma aula da professora, uma atividade da professora. Então, isso é muito gritante, né? Então, a educação ela vem com essas interfaces. E eu pesquisando, vi um discurso muito interessante da socióloga Maria Lima, da USP, que ela vem falando o seguinte, eu concordei com a fala dela, porque tem a ver com a questão da desigualdade social no Brasil, é a desigualdade muito gritante. Então, assim, ó, e tem muito a ver interligado com a educação, né?
A educação sempre foi pensada como um elemento que deveria equalizar as chances de todos. Ela se tornou um elemento que reproduz desigualdade. Em vez de eliminar a desigualdade, ela se tornou um elemento que reproduz em vez de eliminar. Então, a educação, ela vem para todos. Isso está na Constituição de 1988. No artigo 6, ela vem salientando isso. A educação está para todos. Mas quem são os para todos? Né? Então, em vez dela abranger, abraçar todos, muitas vezes ela torna-se desigual. Principalmente quando você olha para as nossas crianças dentro dos setores periféricos. E isso vem muito entrelaçado agora nesse momento que a gente está passando. Né? E não todos, nem todos têm esse acesso à comunicação. Né? Nem todos têm um computador dentro de casa. Então, isso é necessário para a sociedade, trazer, para a gente sair da nossa zona de conforto, porque estamos confortáveis naquilo que a gente tem em casa. Ah, eu tenho um computador, tenho um celular, meu filho está ótimo, está acompanhando. Mas muitos milhões que estão no Brasil afora não têm essa oportunidade que meu filho tem. Então, é necessário que a sociedade saia da zona de conforto e problematizar todas as questões. E quem mais sofre hoje em dia são as nossas crianças. Exatamente. Exatamente. A gente percebe assim que na última década, né, se a gente considerar os últimos 10 anos, houve um avanço importante em relação, por exemplo, na entrada da população negra na universidade. Porém, se a gente observar, ainda não com tanta força assim nos cursos que são, digamos assim, os cursos mais desejados, digamos, mais cobiçados, digamos assim, pela população. E aí isso ainda é uma discussão, é um ponto que pode ser discutido. São esses cursos de engenharia, de medicina, direito, né, de enfermagem, ainda tem farmácia. Esses cursos ainda não têm uma população, uma entrada tão grande assim da De população pessoas. negra. Exatamente. A gente está conseguindo acessar as licenciaturas, a gente está conseguindo acessar determinadas é, determinadas graduações em engenharias, determinados bacharelados, né? Mas a gente precisa avançar ainda mais para que a gente tenha acesso efetivamente a todas essas profissões. Mas também é preciso que a gente tenha um olho nessa revolução tecnológica que está acontecendo e que daqui a 5 anos, talvez 10 anos, chegue com força ao nosso país. E nesse sentido, a gente precisa preparar os nossos alunos para conseguir manusear tecnologias, conseguir acessar equipamentos tecnológicos. Nós, enquanto país, a gente tem que também avançar e a gente ouve falar que o agro é pop, que o nosso país, né, é agro e tal, mas isso é uma escolha. Num dado momento, os governantes do país, num dado momento de divisão mundial do trabalho, decidiu-se, olha, o Brasil vai ser um fornecedor de commodities, de soja, de milho, de grão, mas a gente precisa ainda compreender que somos uma nação e que temos um projeto de nação. E aí desenvolver uma indústria que seja adequada com a questão ambiental que se coloca, né? O aquecimento global é uma realidade e a gente precisa enfrentar. A gente precisa ver quais são os setores, os tipos de tecnologia que a gente vai avançar. E nesse caso, não cabe, não vai dar certo se a gente não inserir a população negra. Porque a população negra é responsável por grande parte do consumo. Porque, veja, se nós somos maioria, se nós consumimos e se os impostos eles incidem principalmente pelos bens de consumo, se nós compomos a maior parte do que se pode chamar de família brasileira, então nós temos um papel muito importante na arrecadação. Se a gente tem esse papel importante na arrecadação, a gente precisa exigir, né, que seja retornado para a gente esses benefícios que a gente tanto paga. Por exemplo, a gente vê a questão dos Estados Unidos, né? A partir da morte lá do George Floyd, obviamente que tem a década
tem os anos 60 e todas as lutas do movimento negro, especialmente a partir dos anos 60, com Luther King, com o próprio Malcolm X, e essa luta pelos direitos civis, e isso vai avançando nos Estados Unidos, mas até hoje, né, a gente tem um homicídio, um assassinato ali, né, a sangue frio, foi a daquele George Floyd, e que causou uma explosão. Mas lá nos Estados Unidos, os negros são efetivamente minoria, digamos assim, em questão de quantidade, né? Eles compõem lá, eu acho que 11% da população, algo assim. Aqui não, aqui a gente é maioria. Você trouxe o dado. 70%. Você está São entendendo? Então, 70% da população. nós somos efetivamente a maioria e nós somos a base da pirâmide social. E isso E é o uma coisa engraçado, assim. Wesley, E só para concluir, isso é uma coisa muito uhum, triste, porque os homens brancos ganham mais do que as mulheres brancas, mulheres brancas tendem a ganhar mais do que homens negros e homens negros tendem a ganhar mais do que mulheres negras. Então, as mulheres negras, elas estão na base da base da base da pirâmide. certeza. E engraçado que 17% das pessoas, dos negros, somente 17% tem uma certa condição financeira, vamos dizer assim, adequada, entendeu? Então é pouquíssimo, né? Vamos dizer assim. Então você vê a questão da pirâmide, da questão da desigualdade, como é gritante, né? E Sim, porque isso acontece, é histórico, né? É o racismo institucional, estrutural muito presente no nosso Brasil. Isso tem que ser conversado, dialogado, né? E quando você falou sobre as questões, como é difícil em alguns cursos, né? Pelo que eu entendi, alguns cursos das exatas, alguns tem pouco índice de alunos negros nessas categorias, eu vou trazer para você a fala de Nelson Mandela, porque eu me inspiro muito em algumas falas dele, e ele fala bem assim: a educação é o grande motor do desenvolvimento pessoal. É através dela que a filha de um camponês se torna médica, que o filho de um mineiro pode chegar a chefe de Minas, que o filho de um trabalhador rural pode chegar a presidente de uma grande nação. Então, assim, Nelson Mandela. Então, assim, todos podemos chegar aonde queremos chegar. Só que a oportunidade não é para todos. Porque desde o momento, principalmente, que muitas crianças negras, muitas pessoas que vem toda essa construção, não é fácil adentrar na sociedade. Porque a sociedade sempre fala para você que você não pode, que isso é impossível. Então é necessário trazer essas discussões para mais próximo da sociedade, dizer para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, que eles podem chegar onde eles quiserem chegar. E isso através da educação. Porque, que nem Nelson Mandela fala, um filho de um trabalhador rural pode chegar a um presidente da nação, segundo ele. Então, podemos chegar onde quiser. Então, o aluno, ele tem que entender isso, que através da educação ele pode sim chegar a cursos que muitos se negam, né? A questão da dificuldade mesmo, de muitas crianças não ter o acesso à educação, né? Porque não é fácil você chegar a concorrer com outros alunos, principalmente da rede particular, e já vem todo o acompanhamento desde a estrutura da criança. Então, não é fácil que as crianças das grandes periferias concorram com outras crianças que já têm um acompanhamento desde das séries iniciais, né? Vamos dizer assim, especificamente. Então, assim, vejo muita questão da educação intercalar isso, porque temos sim oportunidade de chegar onde quisermos chegar, no sentido através da educação, no sentido de você se auto-reconhecer e você ter a confiança em si para você chegar a algum lugar. Por mais que a sociedade diga que você não pode. Eu não posso, a sociedade fala você não pode, mas eu digo eu posso. Então, isso é importante que a comunidade ela traga esse olhar de dizer para que o outro, e a função do professor é importante nessa parte, de trazer a autoestima deste aluno, que muitas vezes a sociedade é estigmatizada. Eu vejo muito por esse lado, sabe, Wesley? Que nós, pedagogos, o professor em si, atuante em sala de aula, eu não sou professora, eu sou agente de endemias, agente de saúde, conheço um pouco aqui em Tapetinga, conheço um pouco da parte de algumas áreas aqui em Tapetinga, e vejo
e vejo como é necessário ter um olhar problematizador para com as crianças, para com os jovens, para com os jovens negros, como é necessário trazer mais um olhar, incentivo para com eles. Então, é necessário trazer todas essas consistências, o embasamento que vem por detrás da educação. Porque é muito bonitinho falar da educação, mas é necessária a praticidade da educação. E o que seria, para mim, a praticidade da educação? É trazer, de fato, consistência para estabelecer para a autoestima dessa criança, para que ele, de fato, ele possa conseguir, através da educação, conseguir aquilo que ele pode, né? Porque muitas vezes a criança está ali no ambiente, né? Então, no ambiente e não acredita que ele pode ser um médico. Ele não acredita que ele pode ser um advogado. Ele só pensa que ele vai ser um operário, porque ele precisa trabalhar, porque ele precisa ajudar, porque sua vida fala isso, porque sua convivência diz para ele que é necessário que ele abandone tudo para trabalhar e estudar. Não julgo, porque essa é a grande realidade do nosso Brasil. Quando eu fiz, por exemplo, eu fiz trabalhei com os meninos do EJA, através do projeto da UESB, eu pude acompanhar grandes os alunos, né, que trabalham, que saem do trabalho direto para a escola, estão aqui, estão ali estudando porque querem alguma coisa, né? Então, essa eu acho que é uma das grandes dificuldades do nosso Brasil. Muitos apontam, né, mas ninguém quer se colocar no lugar do outro. Exatamente. E cada vez mais, né, a gente percebe que essas estruturas, né, que fazem com que você não acredite em você mesmo, elas acabam lhe fornecendo determinados lugares, né? Por exemplo, categorias que é estereótipos, digamos assim. Então, a menina, a moça da periferia, ela já pensa, olha, eu não tenho possibilidade de chegar num lugar bem melhor do que esse que eu vivo nesse momento, e de repente essa pessoa sem perspectiva, ela acaba pelas próprias condições naturais da vida, engravida, aí tem toda a questão da maternidade, aí dentro do relacionamento, às vezes tem um relacionamento bom, às vezes esse relacionamento é abusivo, e aí, mesmo que seja um relacionamento, mas com toda a dificuldade que a gente já falou aqui, né, que as pessoas negras têm uma posição, digamos assim, nas classes sociais, que não é uma posição privilegiada. Então, todas essas coisas acabam afastando a pessoa da educação, da escola, fazendo com que ela não acredite que vai dar para ela. Da parte dos homens também. Você tem filho ali muito cedo, né? Nem desenvolveu ainda a sua capacidade total, o seu intelecto total. Você já tem filho cedo, aí você cai naquele estereótipo do sujeito homem, que é muito importante, mas que é o cara que teve filho novo, vai ali, ele vai trabalhar. Não estou falando dessas funções, que o trabalho é digno, mas eu estou dizendo o seguinte: são os trabalhos onde toda digamos assim, a engrenagem acaba empurrando a população negra para esses trabalhos. A mulher vai ser cabeleireira, o rapaz vai ser pedreiro, ou vai trabalhar nas funções assim mais manuais, e tudo isso mantém uma espécie de casta. As pessoas elas acabam permanecendo numa função muito próxima do que os pais, os avós e outros os que vieram antes permaneceram. E assim as pessoas não têm ascensão social. Olha, eu vou dizer, tudo que eu tenho na vida e a minha personalidade eu devo à educação. Porque eu nasci ali pela classe D, nasci aqui no Primavera, né? Depois morei um bom tempo no Clodoaldo, mas me, me, me tornei gente mesmo no Américo Nogueira, que você sabe. No Américo Uhum. Nogueira, na época que só tinha mato. E não tinha internet, a gente tinha que ir para a biblioteca municipal para estudar, então era uma dificuldade grande. Mas foi indo pela educação, eu terminei o ensino médio,
fiz o vestibular pedagogia. Na pedagogia, já quem muitas vezes as pessoas falam porque não participam, não conhecem, né? Mas logo no primeiro semestre, você pega uma filosofia geral, uma sociologia geral e já tem ali um acesso a um tipo de pensamento elaborado que você nunca viu na vida. E aí muitas pessoas entram em choque, muitas vezes não conseguem processar bem aquilo. Mas a pedagogia me ensinou a ler melhor. Ler no sentido de conseguir ler, interpretar, codificar a informação, a escrever melhor, a me expressar melhor. E aí fui seguindo pela especialização, primeira especialização em meio ambiente e desenvolvimento. Aí dali eu já fui para a biologia, aí já fui para o mestrado, pensei que o caminho natural era o doutorado, aí veio uma especialização em ensino de ciências. Mas até mesmo quando dá certo assim, né? A gente acaba indo para um lugar, para outro, tentando uma coisa aqui, tentando outra. Muitas vezes a gente não consegue estabelecer uma linearidade no nosso caminho, no nosso caminhar. E hoje eu agradeço a Deus porque eu acho que tudo que eu fiz acabou convergindo para o desafio desse momento, né? Mas a gente percebe que a maioria das pessoas, elas, não por elas, mas por elas estarem ali envoltas, né, numa engrenagem, dentro de uma engrenagem que acaba mantendo elas em determinada posição, em determinados postos de trabalho, em determinadas posições da sociedade. É aquilo que faz com que, opa, e a atendente, ela olhe para você e diga que aquela tem aquela roupa, mas tem roupa mais barata. Tá entendendo? É aquela coisa de você Entendeu? estar andando na rua e a pessoa prender, segurar a bolsa ao ver você. Então, tudo isso é parte de uma engrenagem que coloca, digamos assim, né, entre todas as aspas do mundo, coloca um negro num dado lugar, né? Faz com que a gente pense que a gente deve se colocar no nosso lugar, que é que lugar, um lugar que um lugar de não privilégio, um lugar de não voz, um lugar de não falar, um lugar que não tem nada a ver com a nossa ancestralidade, né? Já que os Hum, nossos ancestrais que vieram escravizados da África, antes de serem, eles eram os faraós, eles eram os poderosos e as poderosas dos grandes impérios africanos. Então, essa não é a nossa posição. A nossa posição é de conquista, a nossa posição é de estar à frente. Porque se a gente tem educação, se a gente tem acesso, a gente consegue. com certeza. E é uma questão de luta sempre, né? De estar sempre procurando o melhor para com o outro, para com nossos próximos, né? Não só pensar na gente, pensar para com o próximo. E a educação ela vem com essa interfase, né? Vem estabelecendo diariamente todos esses parâmetros, né? Voltado para o embasamento da educação nesse sentido. Wesley, mas voltando ao assunto, voltando não, na verdade a gente vai estar entrando agora falando sobre a questão da pandemia. Sim. Você que é o professor que está acompanhando assiduamente sobre a pandemia aqui no nosso município de Tapetinga, o que você tem a dizer aos nossos munícipes? É, a pandemia aqui em Itapetinga, ela tem uma característica, ela nesse momento está passando por uma característica que tem acontecido na Bahia toda, né? Que é a interiorização da pandemia. A pandemia no Brasil, ela chegou com as pessoas que têm condições, né, de viajar, de fazer viagem para o exterior, para se divertir, para turismo. Então, pessoas que, digamos assim, vamos dizer, pessoas ricas, né? Elas chegaram e é muito emblemático, porque o primeiro caso, a, um dos primeiros casos foi de uma empregada doméstica negra que adoeceu, pegou a doença da patroa, adoeceu e faleceu.
Então, começou lá por São Paulo, né? Aí foi se espalhando pelos outros estados, chegou à Bahia e em março ela chegou aqui em Tapetinga, foi quando teve o primeiro caso. E de lá para cá, a gente tem passado por momentos diferentes da pandemia aqui no município. Começou, né, bem devagarinho, né, com poucos casos. A gente ainda ficou um tempo só tendo casos suspeitos, sem ter casos. E quando a gente pensou que estava numa situação boa, a gente imaginou que especificamente isso fosse por uma. Isso a gente não tem exatidão se isso foi devido, por exemplo, aos 14 dias, né, 20 dias que fechou o comércio no início, ou se isso é porque realmente o vírus não tinha chegado aqui para a nossa região com tanta força, especificamente, né? Já que os primeiros casos, até os 2 primeiros óbitos, foram óbitos de pessoas que já chegaram doentes para cá. Mas hoje o que a gente percebe é que a pandemia ela está avançando aqui no nosso município, está galopante, né? A gente já está no cenário de contaminação comunitária, ou seja, a pessoa pega a Covid e ela já não sabe mais onde é que ela pegou a Covid, porque ela não viajou para outra cidade, né? Publicidade. Ou ela não teve contato especificamente com pessoas notadamente doentes, né, pessoas confirmadas da Covid. Ela não sabe, só sabe que pegou a Covid aqui em Tapetinga. Então, isso é, resumidamente, a contaminação comunitária. E a gente tem um problema que é o seguinte, a gente tem 500 e tantos casos e a gente tem muitos casos ativos, né? Porque tem isso, a gente vê aquele número, né? Sei lá, 550 casos confirmados. Na verdade, você é da área da saúde, você sabe muito bem deixar Eu aqui anotei só. aqui 531 casos confirmados, 344 ativos. Você está vendo? É como se 3/4 dos casos confirmados são ativos, né? Então, Uhum. veja, você tem 530, aí você subtrai as pessoas que foram recuperadas, né? Tem lá essa denominação curadas, mas na verdade são pessoas recuperadas, né? Tem as pessoas recuperadas, tem as pessoas que infelizmente vieram a óbito, né? Então você tem os casos ativos, que são as pessoas que ainda estão ali manifestando sintomas, ou pessoas que ainda estão, digamos assim, ainda estão no ciclo da doença, mesmo que não tenham sintomas. E a gente percebe que o município, né, ele tem tomado, né, a gente pode criticar ou não as medidas que o município tem tomado, mas ele tem tomado algumas atitudes. Eu não sei se você soube, Deide, que agora, por exemplo, essas medidas que foram tomadas aqui, né, o comércio fecha 2 horas da tarde, aí o comércio essencial, ele fecha em outro horário, né, parece que é às 16 horas, né, eu acho que farmácia fecha Uhum. um pouco mais tarde, não tenho certeza. Mas tem essa diferenciação. E agora isso, o governador do estado, ele estendeu, digamos, essas condições aqui que Sim. Tapetinga está passando, inclusive o toque de recolher para mais de 60 cidades, 60 municípios baianos. E um cenário interessante é que hoje são o quê? 12 de julho, né? Hoje, Uhum. a gente está experimentando um aumento dos casos em virtude das festinhas, das confraternizações, das São comemorações João. juninas que se deram nos fundos de Uhum. quintal, nas chácaras, né? Ali nos sítios, escondidos, nas lajes, escondidos, né? Comemorações escondidas, mas onde teve aglomeração de pessoas. E ali essas pessoas muitas vezes elas estão trazendo a Covid para o seu o interior da sua casa, que de repente pode ter uma pessoa idosa ou pode ter uma pessoa com alguma comorbidade, portanto, mais sensível para a Covid. Alguma pessoa com hipertensão, obesidade, diabetes, asma,
problemas respiratórios em geral. Logo no início da pandemia, a gente ficava pensando que era do grupo de risco os idosos, mas todas essas pessoas que têm esses problemas de saúde também são do grupo de risco. E se a gente for observar e arredondar, 25% da população brasileira tem hipertensão. 20% da população brasileira está na obesidade. 7,5% da população tem diabetes. Então, se a gente for colocar idosos, mas só essa população aí, a gente já tem já um nível muito grande, muito alto de pessoas nesse grupo de risco no nosso país, né? Sim. Isso é extremamente preocupante, né? Desde o momento que se alastrou esse vírus no nosso Brasil, no mundo, né? Na verdade, é muito preocupante. E o que que você me diz, assim, sobre a questão do cuidado mesmo? Os munícipes de Itapetinga estão se conscientizando sobre isso? Sobre essa questão da prevenção no sentido de se autocuidar? Tem assim, o maior cuidado possível, a medida mais eficaz é o distanciamento social. É conseguir Uhum. manter distância das pessoas, porque aí a gente reduz a taxa de transmissão. Agora, no momento em que a pessoa precisa sair de casa, ela precisa fazer asepsia, né? Precisa com Uhum. sabão, água, lavar as mãos, colocar a máscara, já sair de casa com a máscara. Eu vejo muita gente que está passando, digamos assim, está indo para o centro, está passando pelo Parque da Lagoa, está sem máscara, está com a máscara na mão, está com a máscara pendurada, está com a máscara no bolso. Só coloca a máscara quando está chegando no centro por causa da exigência das lojas, nas lojas, né, no centro comercial. Mas nos bairros não está nem aí. Assim como outras pessoas, né, conseguem efetivamente participar, conseguem efetivamente utilizar. Só que a gente percebe que até aí a questão da desigualdade influencia, né? Porque a gente vê falar de bairros com falta de água, ou a gente vê falar de pessoas que estão numa situação. Até eu estava lendo uma reportagem hoje que mais de 70% das vagas de emprego, né, que foram perdidas, que foram de pessoas que ganham de um até dois salários. Então, é basicamente a maioria da população de Tapetinga. Então, vi uma entrevista, vi num programa de rádio lá da Vida Nova, que no comércio local aqui em Tapetinga, foram fechados aproximadamente 430, 450 vagas de emprego. Então, só no comércio, não é verdade? Durante esse período da pandemia, até junho, nem tinha se colocado. Então, é uma situação muito complexa. Aqui os munícipes estão vivendo. Eu acho que tem que ter uma campanha educativa mais forte nos bairros, né? Porque campanha só na rede social, embora, sei lá, quase todo mundo tenha um celular, mas isso não quer dizer que as pessoas vão acessar os canais de informação. Não vão lá no perfil do Instagram da prefeitura ou não vão no Face, né? Não quer dizer que as pessoas vão ficar trocando mensagem no WhatsApp sobre a pandemia. Na verdade, muitas vezes ficam trocando desinformação, né? Trocando outras coisas que não tem nada a ver. Mas eu acho, eu acredito, na minha opinião, é necessário que se intensifiquem as medidas de educacionais para as pessoas. Mas não só as pessoas, a gente não pode também só colocar esse peso na população. Eu ouço muito esse discurso. Na verdade, a iniciativa privada também tem a sua função, né? Tem a sua demanda, né? Tem que testar. Então, nas indústrias, onde tem os galpões ali que tem muitas pessoas, tem que testar. Os supermercados ou hipermercados, que tem muitos funcionários, tem que testar os seus funcionários. São ações, digamos assim, ações que devem ser
cada parte deve assumir a sua responsabilidade. Assim como também o poder público, né, municipal, especialmente o municipal que está aqui mais próximo, deve agir com transparência e deve colocar à disposição da população todas as informações sobre os recursos que estão sendo utilizados, sobre como está o avanço da comunidade, né? Ou o avanço da pandemia para a comunidade, quantos casos tem, quantos leitos estão ocupados, quais são os bairros, né? Que tem maiores índices, para que as pessoas possam, inclusive, se precaver ainda mais, aumentar o distanciamento ali mais localizado, digamos assim. E também o comércio local, ele estabelecer, né, um plano de quais são os setores que podem abrir primeiro, fechar primeiro, né? Os que, em caso de fechamento, eles vão retornar primeiro. Então, é uma responsabilidade compartilhada. A população tem muita responsabilidade, a iniciativa privada tem muita, e a gestão municipal, a gestão pública, tem mais ainda. Eu vejo muito assim, na verdade tem que ter um conjunto, né? Muitas vezes a gente joga responsabilidade, assim a gestão, assim a população. Na verdade, eu vejo que tem que ter uma união, né? Não adianta o pessoal tá fazendo um trabalho, não adianta o pessoal tá tentando, por de alguma forma, como você está falando, tem que trazer mais questões educativas. Mas mesmo através das mídias, através da rádio, eu falo porque eu trabalho não, na verdade eu faço parceria com a rádio comunitária de Tapetinga, né? E aí, Uhum. diariamente, sempre, aos sábados, a gente faz sempre a comunicação sobre os cuidados, falando da prevenção e tudo mais sobre o coronavírus. E isso se vê diariamente nas mídias também, né? Mas aí se vê, pelo que eu entendo, é necessário ter essa união, essa compartilhação de que as pessoas também, também têm que amadurecer, que também é responsabilidade dela, também a gestão também tem que saber que é responsabilidade dela, então todos têm que trabalhar juntos, né? Então é Exatamente. necessário ter essa compartilhação, que nem agora mesmo está tendo toque de recolher, mas muito se vê, muito se ouve comentários, tem fulano de tal tá fazendo uma festa, quebrando o toque de recolher. Então é isso. Então temos que ter responsabilidade também, né? Acho que a É, responsabilidade cabe a mim como cidadão. exatamente. Uma responsabilidade compartilhada, né? Cada E um isso de nós, compartilhado. cada um de nós assumindo a sua fatia do bolo e com certeza a gente vai chegar numa solução. Fora isso, é a gente tentar administrar essa situação, né? Já que a gente não tem ainda uma previsão de vacina, né? E mesmo que se, sei lá, consiga uma vacina daqui a um mês ou daqui a 2 meses, tem o desafio da produção da vacina em larga escala, afinal somos bilhões de pessoas no mundo, né? E como vai ser essa distribuição da vacina, para onde vai ser distribuído. Todas essas questões da nos fazem pensar que a gente ainda deve conviver com a pandemia durante vários Muito meses. tempo. E tem estudos Isso, que mostram o exatamente. seguinte, né? A gente começa na pandemia, ela vai crescendo, né? Aí é o que a gente chama de chegar Uhum. no pico. Aí O tal do pico. quando chega no pico, ela vai descendo, né? Só que quando ela vai Uhum. descendo, estudos comprovam que demora mais ou menos o dobro do tempo que demorou para subir. Então, se você passa 3 meses de subida vertiginosa dos casos até ela atingir um platô, fica um tempo lá, e aí para começar a descer, diminuir esses casos ativos até ficar num nível aceitável, digamos assim, demora-se o triplo. Então, de 3 meses, demoraria mais 6 meses, daria 9 meses de convívio com a pandemia, né? E aqui em Tapetinga a gente está chegando no nosso quarto mês, né? De convívio com ela. Em Tapetinga, eu estou vendo uma situação extremamente gritante. Os casos só aumentam. Curados, temos 171, isso é muito bom, né? E temos que ter cuidado, né? Tanto cuidado é pouco. Eu também estou no enfrentamento, né? Assim como agente de endemias. Temos também que dizer que todos que estão no enfrentamento estão de parabéns, né? Assim também como a universidade, vocês professores que estão acompanhando, sempre acompanham
assiduamente sempre os noticiários, vocês que fazem, você propriamente, Wesley, que faz também toda a campanha em relação aos dados, alertando a comunidade que é necessário ter cuidado, que a gente estamos lidando com um vírus que não conhecemos e que é muito devastador, né? Que já mais de 65 mil pessoas no Brasil. Então, assim, óbitos, né? Vamos dizer assim. Então, é necessário trazer todos os cuidados e agradecendo também, né? Essas contribuições aos parceiros da saúde, os parceiros da comunicação, parceiros dos transportes, o pessoal que está em todas as áreas auxiliando, todo esse encaminhamento para a proteção da própria comunidade, né? E a comunidade tem que saber que não é fácil estar no enfrentamento, que não é fácil você estar ali para resguardar vidas. Então, minhas palmas para todos os profissionais e a vocês também que estão nos contribuindo. Palmas para todos eles, viu? Médicos, enfermeiros, pessoal aí, todos que estão no enfrentamento. Então, assim, dizer também vocês que estão aí, que nos acompanhando, dizer para você, professor Wesley, agradecendo a oportunidade também de você estar aqui dialogando comigo também. E dizer assim que é muito importante a presença e o acompanhamento de vocês que estão fazendo diariamente esses dados, mostrando para Itapetinga, mostrando para a comunidade no todo, e é necessário ter esse cuidado, que esse vírus não é brincadeira, e preservando a vida humana. Então, eu quero agradecer a você por ter hoje participado comigo também, dialogado comigo, de gente, e também pedir desculpa às pessoas que estão aqui, né? Não estávamos conseguindo conectar, né? Mas isso acontece, né? Mas é pedir desculpa mais uma vez e dizer, Wesley, que é assim. Deus me mostra, eu vejo assim, né? Que a gente tem um dom. E você tem esse dom comunicativo no sentido de trazer a fala. Então, é necessário isso é importante, né? Trazer essa realidade e discutir para todas as áreas. É verdade. Eu também gostaria, já que vai ficar registrado, né? Os meus Sim. parabéns a todas as pessoas que estão enfrentando, né, esse desafio da Covid, aos que trabalham nos serviços essenciais, que não podem parar, os profissionais da saúde, os médicos, enfermeiras, enfermeiros, o pessoal dos serviços gerais, o pessoal da limpeza, que tem uma função muito Da importante, limpeza. todos esses, os socorristas do SAMU, todas essas pessoas que estão Isso. aí na linha de frente. Na A linha de... UESB, ela designou um grupamento de professores para analisar a questão da Covid e auxiliar a representação da UESB no gabinete de crise. A UESB tem uma cadeira no gabinete de crise. E eu faço parte desse grupo que auxilia, né, essa representação. E a gente produz os boletins epidemiológicos e eu faço a parte dos vídeos, né, de tentar traduzir, transcrever, porque muitas vezes as pessoas olham para aquele gráfico, vixe, eu não vou nem tentar entender esse gráfico aqui, porque dá preguiça aqui de tentar ver, mas a gente tenta deglutir a informação para ela ficar mais, ter uma possibilidade maior de ela percorrer mais caminhos, mais lugares, né? Então a gente também está nessa luta, né, de tentar prestar informação de qualidade. Paralelamente também há uma iniciativa que tem professores, técnicos, alunos, discentes da UESB, do IF Baiano, da sociedade civil organizada, diversos atores sociais, que é o Hub, né? HUB, é fácil de achar nas redes sociais. HUB Itapetinga, Hub Itapetinga, que vem doando cestas básicas, eu acho que mais de 300 cestas básicas, aproximadamente 1.500 litros de álcool, sabão glicerinado. Então, essas iniciativas que vêm tentando apoiar e amenizar a, essa dureza da pandemia, né, traduzida na nossa cidade. E, de nossa parte,
nós continuaremos, né, lutando para que a gente possa vencer a Covid da melhor forma possível e tentar o menor número de casos possíveis, tentar preferencialmente não ter mais óbito. A gente sabe que isso escapa às nossas mãos, ao nosso poder, mas a gente não pode tentar, não pode nem pensar de deixar de lutar por isso. E eu agradeço também pelo convite, eu agradeço por não ter desistido de mim, da nossa conversa. Eu que A agradeço a gente, você por não ter desistido de mim. Isso que é que a amizade, hein? gente A pessoa fala assim, tentou, não, não vamos desistir um do outro. isso, Ai, ai. já, Então, assim, olha, já nos 45 do segundo tempo, lá para os 49 a gente conseguiu, né? Muito obrigado, viu, Deise? E gente, parabéns eu que também por sua agradeço. atuação. Assim, eu que agradeço. Queria só informar aqui, né, a parceria, que é a parceria também da Rádio Vida Nova FM, que também vem com parceria com os movimentos sociais, né, que é através dela, através da programação Afro Rap, que é ao sábado, fazemos todas as discussões sobre todas as temáticas que envolvem o nosso Brasil, né? E lembrando que temos alguns convidados para as próximas lives. Vou falar, tá, Wesley? Temos aqui Clébio Claro. Moreira e Clébio Moreira, que é um grande companheiro meu aí de lutas, né, de movimentos sociais, mais Vavá Ferreira, que é um árbitro de futebol. Eles vão estar dialogando e falando sobre o racismo no esporte. Eu acho interessante essa É temática interessante. do racismo no esporte. Ellie Cristine, que é hoje uma grande referência de modelo em Tapetinga, mulher negra. Mariana Lima, que vai falar também sobre o empoderamento da mulher negra. Temos também, vamos abrir também uma área para falar sobre a mulher. Olha que interessante. Como representante para falar para a abertura das mulheres, temos aqui o grupo Movimento Oxe Maria, vai estar aqui falando sobre as mulheres, né? Eles que têm esse poder da fala em relação a elas. Temos também a presença da pedagoga Luciene Corrêa também, que vai estar falando sobre as mulheres, que ela tem uma pesquisa referente a essa temática. Temos também Dini Almeida e Marisa Moreira, que está falando também sobre a temática das suas pesquisas. E, fechando aqui, temos a professora Janine Couto, baiano. Eu vou estar conversando e dialogando. E até então, esses são os convidados, né, da próxima live. Espero que não aconteça, que não caia, né? Não Não caia cai. a live, não aconteça isso, né? Mas foi uma eventualidade, isso acontece, sim, gente, estamos ao vivo. Dizer que esse é um projeto que traz a voz da comunidade. Wesley, você foi muito importante nessa tarde de hoje, nessa noite de hoje, para trazer essa consistência sobre a educação, tá? Trazer você como uma pessoa que teve toda essa construção, né, social, política, educacional. Então, trago você como referência também, viu? Então, você como Obrigado. referência no sentido de, como para mim, de dizer assim, não, eu tenho essa pessoa também como referência e dizer que é necessário trazer pessoas como você ativa na sociedade para trazer mais perante a sociedade, mais para as discussões, trazer mais essas demandas para a sociedade. Eu Então, estou quero aqui, agradecer sua pode contar presença. comigo. Me desculpe, isso acontece mesmo, né? Que espero que não venha mais a acontecer a questão da internet mesmo, gente. Mas de antemão quero agradecer a todos que participaram. Olha só, olha, deixa eu só, vamos dar um alô para o pessoal que participou aqui, olha. Deixa eu ver aqui quem foi que participou aqui, que sempre eu mando um alô para eles. Que participaram aqui, ó, Diego Macedo, Eliseu Silva, Auro de Jesus, Marcelo entrou aqui, Auro de Jesus de novo, Luciene, Eliseu, né? Vamos aqui, Eliane, Tiago, Diga Filho, Sandra Olive também entrou aqui, deu uma olhadinha. Ivan Pinto, Márcio Bahia, Michele Valentim, Saulo Brown,
Acho que eu assim, Thaís Almeida, Thaís, um beijo. Optometrista, Fernando. Acho que eu acertei. Tracar Martelinho. Paula também está aqui. Carlos. Marcos. Então, uma galerinha que passou aqui, deu um oi, deu um tchau. Então, Sim. aí fica meu apreço e meu abraço. E você continue assim como uma grande referência para todos nós. Muito obrigado, Deide. E precisar, só chamar. Pode contar comigo, viu? Tá certo. Beijão. Só queria Tchau. deixar um aviso aqui. Aquelas pessoas que quiserem, que se interessarem e que quiserem informações, né, balizadas em projeções científicas, com divulgação científica, pode pesquisar, seja no Instagram, no Facebook ou no próprio YouTube, Wesley com WY, Wesley Biopedagogo. E aí se inscreve lá no canal, dá uma curtidinha lá nos Sim, vídeos eu e vai ser muito acompanho, eu bom. tô no seu canal. Ô, Ah, Wesley, só que eu sei que eu vou gravar essa live, só para a gente encerrar. Diga para mim uma mensagem para a comunidade. Encerrando. Só uma mensagem. uma mensagem para a comunidade. Olha, se Comunidade. for no âmbito da educação, é preciso que a gente acredite em dias melhores. É preciso que a gente acredite que nós temos força, de que nós temos capacidade e de que nós temos o poder, inclusive, para exigir uma vida melhor para todos nós. E essa consciência, ela vem pela educação. Não é a educação que muda o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas mudam As o mundo, pessoas mudam como já muito. dizia o nosso querido Paulo Freire. Paulo Freire. Então é preciso que a gente compreenda o nosso papel nesse espaço, a gente se empodere para poder falar, para se prepare para poder ser ouvido, para poder ouvir e para poder construir, né, uma nova síntese de mudança, de transformação social. Então a gente precisa tomar a rédea do nosso destino e acreditar que a gente pode e que a gente deve construir um mundo melhor, construir uma cidade melhor. Muito bem. Então, beijão. E Beijo, conto com Deide. você também futuramente, né, para participar do nosso programa também, AfroRap, tá Pronto. bom? Pode contar Beijo. comigo. Beijo, tchau. Tá bom. Tchau, tchau.